Olá, como está? Eu sou Maria Lúcia Guelli e esse é meu canal Pensa Comigo. Eu quero contar uma história para você. Mas antes de contar essa história, eu quero falar do medo. Na verdade, do seu oposto, o amor. Nós temos dois estados de consciência. Um estado de consciência que opera a partir do medo e um estado de consciência que opera a partir do amor incondicional. Cada um deles confere pensamentos diferentes e também vão criar realidades diferentes. Quando a gente opera sobre o modo do medo, nós acabamos concentrando nossos pensamentos no perigo, na ameaça, no julgamento, na culpa, no ataque e defesa. E por projeção, acabamos criando uma realidade que vai confirmar esses pensamentos. E nós desenvolvemos comportamentos, por exemplo, desconfiança, de atenção, né, de vigilância, para poder estar atento aos perigos que podem levar a essa imaginação que a gente acabou projetando na realidade. Você já deve ter vivido isso, que muitas vezes, sob o medo, nós imaginamos tantas coisas que podem dar errado, que a hora que elas acontecem, elas são muito menores do que a gente imaginou. Mas o medo tem uma coisa um pouco mais profunda. Muitas vezes, sob o medo, sob esse estado de consciência do medo, nós acabamos tendo medo de sentir medo. E o medo de sentir a emoção medo faz com que a gente afaste da consciência todas as causas, memórias, crenças que levam ao medo. É como se a gente colocasse num baú, trancasse as sete chaves e jogasse lá nas profundezas da mente subconsciente. Não quero nem pensar sobre isso. Não quero trazer a sensação do medo à tona, porque estou com medo de sentir medo. Você pode pensar assim nesse momento me ouvindo: não, mas eu não sou uma pessoa medrosa, né? Esse conteúdo não tem muito a ver comigo. O que eu estou falando aqui não é se eu sou medroso ou se eu não sou medroso na vida, mas é que essa forma de pensar sobre o medo, né, onde o medo opera, ela é muito presente em todos nós. E a gente tem que ficar atento, porque o medo tem muitas facetas. Ele se mascara, né, de outras formas que parecem que não é o medo, mas na verdade é. Por exemplo, quando eu digo: não, isso não é para mim. Quando eu vou viver alguma coisa diferente, eu falo assim: não, não é o momento. Eu até gostaria, eu faria sim, mas é que eu não gosto, né? Não é o que eu quero agora. A gente acaba de alguma forma nos tirando do nosso próprio jogo de felicidade, da vida, de desenvolver os nossos talentos, de estar bem, por conta do medo. Mas não daquele medo conhecido, de um medo que está por debaixo dos nossos pensamentos, né? Nessa mente subconsciente que a gente nem está percebendo que ele está operando. Bom, mas do outro lado, nós temos um estado de consciência que é o modo que opera sobre o modo do amor incondicional. E que vai trazer pensamentos muito diferentes. Pensamentos de alegria, positivos, de paz, de abundância, de acolhimento, de felicidade pura. E que também vai projetar uma realidade que confirmam esses pensamentos. Uma realidade amorosa, um universo que acolhe, né, que é bondoso. E nós vamos com isso acabar desenvolvendo comportamentos de felicidade, de coragem mesmo. Porque se eu estou num universo que me acolhe, se eu vejo uma realidade amorosa, eu tenho mais coragem de olhar para os meus medos, eu tenho mais coragem de arriscar, né? De fazer minha vida do jeito que eu acredito. Nós vamos ter comportamentos de empatia, de compaixão, como se a gente experienciasse mesmo a realidade através da felicidade pura. Experienciar, né, a felicidade e a paz de um jeito que eu tenho certeza que lá no fundo é o que mais a gente deseja. Agora, como é que a gente transmuta? Como é que a gente sai do modo, né, ou começa a caminhar cada vez mais para o modo de amor incondicional? Primeiro, uma escolha. Eu tenho que querer. Começa por tudo por aí. E segundo, eu tenho que estar acreditando que eu não sou os meus pensamentos. Que a minha personalidade não é o que eu penso. E como eu não sou meus pensamentos, eu posso mudá-los. E aí a minha posição é de observação. Eu começo a ser observadora daquilo que eu penso. E começo a perceber se o que eu estou pensando vale a pena ou não. Se está me trazendo mais felicidade ou mais infelicidade.
E aí eu começo a agir sobre os meus pensamentos, mudando eles, né? Transmutando eles, para pensar a partir de um ambiente, de uma vida, de um mundo acolhedor, de felicidade. E aí eu começo, no terceiro momento, a trazer meus medos à consciência. Uma das formas de eu poder transmutar para um pensamento, um sistema de pensamento de amor incondicional, mais amoroso, eu poder trazer meus medos à consciência, à luz. Lembra, eles estão lá guardados, as 7 chaves, na escuridão. E a hora que eu trago a luz, eu começo a trabalhar eles. E aquela história que eu adoro, um dia eu li, eu acho que tão importante, tão interessante, é quando eu estou no trem fantasma e eu descubro que os esqueletos são só de plástico. A hora que eu trago esses medos à luz, a luz apaga, né? Destrói a escuridão, e eu posso começar a lidar com eles, a trabalhar, a gerenciar esses medos, né? E poder estar concentrando os meus pensamentos e a minha atenção nesse universo amoroso. Mas deixa eu contar agora a história para você. É uma história bonita, que é a história da Chapeuzinho Amarelo e o medo pelo lobo. Mas eu vou pegar aqui, porque eu vou ler para você interpretar essa história bonita. Então, se ajeita na cadeira, se puder, fica de olhos fechados, para você só ouvir essa história e ouvir essas palavras. É quase um poema da Chapeuzinho Amarelo e o seu medo pelo lobo. Essa história faz parte de um livro do Chico Buarque de Holanda, que ele escreveu em 1970. O livro chama Chapeuzinho Amarelo. Escuta só. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria em festa, não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fadas e estremecia. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. Nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não tomava sopa para não ensopar. Não ia para fora para não sujar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. O medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de encontrar o lobo. Um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. E ele era assim: carão de lobo, olhão de lobo e jeitão de lobo. E principalmente um bocão, tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, o Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo que tinha do lobo foi ficando só com um pouco de medo do lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ele gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: eu sou um lobo! A Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: para agora, já, do jeito que você está. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava. Já não era mais um lobo, era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. A Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo porque sempre preferiu de chocolate. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia e entra no mato. Trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha, com o primo da vizinha, com a filha do jardineiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro.
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Olha que história bonita. Assim é o medo. Quando nós trazemos o medo das profundezas do nosso ser, escondidos às 7 chaves, para a gente nem olhar para ele, esse medo não assusta mais tanto, não nos ameaça mais tanto. Pensa nisso. Tudo começa com uma escolha. Eu escolho viver sob as lentes do medo ou sobre as lentes do amor incondicional. Era uma vez eu. Pensa nisso. Fique bem.